quase todo dia a gente vê alguma pessoa ou num grupo de Facebook ou de WhatsApp, qualquer coisa assim, falando sobre isso com a necessidade de um psicólogo, necessidade de se abrir. De casa não está conseguindo mais enxergar o futuro dela, porque essas dificuldades elas estão pesando tanto nesse momento. Sabe, com algum problema. Vemos pessoas aí com situações bem delicadas mesmo e que podem ser resolvidas de algumas formas, e esse mês é justamente essa campanha para isso, né? Para lembrar que, cara, existem formas de contornar situações e melhorar um pouquinho o que tá, ou seja lá o que estiver acontecendo. Mas fala mais pra gente o que que você... Coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Principalmente, a gente vai focar na vida de um intercambista ou de um imigrante, mas que sirva para todas as pessoas, porque faz parte ali da nossa jornada como ser humano, né? A gente considera muitas coisas quando a gente vai ter essa experiência e negligencia a mais importante, que é a nossa saúde mental. Né? É como a gente vai cuidar dessa questão de se permanecer forte, feliz, né? E preparado aqui para viver a vida no exterior. Né? E é muito difícil a gente ter o cálculo certo de ter essa vida no exterior, porque a gente não está, por enquanto, vivendo. A gente tem a nossa vida no Brasil, a gente tem as nossas dificuldades, os nossos problemas no Brasil, mas não tem as dificuldades e os problemas que é uma vida lá fora, né? Digo assim, você que está aí no Brasil, às vezes você está se preparando com um montão de coisa, você está pronto para quase tudo, mas você nunca sabe os imprevistos que vão acontecer aqui fora e o que isso realmente vai te causar. Eu gosto sempre de contar uma história do... Tem um monte de gente, não é só esse cara não, um monte de gente eu já ouvi falando isso, mas tem um camarada em específico que ele sempre falava: pô, se eu pego a minha mulher me traindo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou não sei o que, vou não sei o que lá, beleza. Aí um dia ele pegou mesmo, inclusive foi um episódio que não é legal e tal, mas enfim, ele não fez nada daquilo. E eu lembro que vira e mexe, a gente conversava, amigo, né, rapaziada, eu falava, isso tem uns 10 anos também, enfim, a gente era muito mais novo, e eu às vezes falava: cara, quer saber? Tu nunca vai saber o que vai acontecer numa situação só quando realmente acontecer. É igual gente que fala: pô, quando, se eu for assaltado, eu vou fazer... Meu irmão, tu não sabe, na hora ali, na adrenalina. Então você tá se preparando aí, às vezes vão acontecer situações aqui, que a gente vê acontecendo, é sobre elas que a gente vai falar muito hoje, e cada pessoa vai responder de um jeito. Tipo, a gente estava aqui durante o Covid. Exatamente, né? Né? E foi muito importante, assim, porque eu e o Thiago, nós trabalhamos numa agência de intercâmbio, né? Então, diariamente ali, a gente tinha contato com estudantes ali, com pessoas que estavam vivendo o intercâmbio. E eu sempre brincava ali, né? Inclusive, né, se você está chegando agora no nosso canal, uma das razões pelas quais a gente decidiu fazer esse nosso canal eram dessas nossas conversas, né? Porque a gente passava ali horas e horas, às vezes, conversando com um estudante que, a princípio, chegava ali para saber sobre curso, mas depois de alguns minutos conversando, na verdade ele queria ali realmente desabafar, contar da vida dele, ele estava sentindo ali muita solidão e a gente, né, sempre trocava muita ideia, eu e o Thiago depois, como é difícil ali para muitas pessoas, inclusive foi e não é ainda algo muito fácil, poder lidar com tantas emoções, tantos sentimentos, tantas responsabilidades quando você vive uma vida no exterior. E a gente brincava não, mas a gente, depois de uma conversa ou de uma história que eu contava para o Thiago, olhava para ele e falava: e aí, a Austrália é para você, né? Será que você consegue suportar essa pressão que, na maioria das vezes, a gente nem imagina que a gente vai ter aqui na Austrália? Solidão, por exemplo, é uma delas. Né? A gente, quando está no Brasil ou qualquer outro lugar decidindo viver um intercâmbio, o que geralmente passa na nossa cabeça? Eu vou conhecer muitas pessoas de lugares diferentes, eu vou ter uma experiência fantástica e vai dar tudo certo, ou qualquer outra coisa. Viajar, balada, churrasco. Depois de 3 meses, você vivendo a rotina do dia a dia mesmo ali, estudando, trabalhando, tendo que se virar com conta, com aluguel, de repente você está morando num lugar e do nada como é que é o landlord? Não, o inquilino somos nós.
A pessoa que aluga para você pede a casa, o dono da casa pede a casa, aí você tem que se virar senhorio, né? Chama senhorio. Ou então você, cara, perdeu o emprego, aí tem que arrumar outro. Pô, até coisas simples como se locomover, se mover na cidade, caraca, como que eu vou chegar em tal lugar? Aí é o trem, não, é o ônibus, é o não sei o que, aí eu tenho que comprar um carro agora, qual documentação que eu tenho que arrumar? Cara, é tanta coisa. É muita né? preocupação. E às vezes são muitas preocupações, você tá sozinho. E é muito difícil de lidar. Você tem que estar com a cabeça muito forte. E é normal você. Isso numa outra língua que às vezes você não domina. Com certeza. Muitas situações também, às vezes o intercambista novo, chega aqui uma jovem, né? Tipo, seus 20 e poucos anos aí, que estava acostumado com o pai, a mãe, cuidando de todas essas coisas, e de repente ele se vê responsável por tudo. Então é uma pressão também, né? Com certeza. Trabalhar, pagar conta. Porque quando você tem uma vida fora... A pessoa mais importante desse podcast acabou de falar que é a nossa diretora. Né? Preste atenção aí que ela tá falando. Mas fala aí, é importante que você ia falar. Não, e quando você tem uma vida no exterior, às vezes você esquece de considerar que você está partindo ali para uma jornada, né? Embora você possa ter família ou amigos ali, um suporte muito bom, você está vivendo aquela tua experiência sozinho, né? Com você. Vai precisar, né, se você, obviamente, aqui não tiver rios de dinheiro e ter ali um outro tipo de experiência, mas se você tiver dentro ali desse percentual aí da maioria das pessoas que vem aqui e precisa realmente fazer as coisas por si só, estudar, trabalhar, fazer a sua comida, lavar a sua própria roupa, você vai ter muitas responsabilidades e isso... né, vai te gerar cansaço, vai te gerar estresse mental, vai fazer com que você, se você não tiver... Estresse físico também, estresse físico, trabalho, você vai se cansar tanto que isso acaba também te afetando mentalmente. Você só quer entrar na caixinha preta, assistir desenho animado, jogar videogame, você não quer fazer muita coisa, você não quer nem se cansar. Você já fica com saudade da família, eu diria. E a gente... Principalmente da mãe, faz tudo dela. Aí, ó, senti uma indireta aqui. Senti um... Agora, filho. Não, fazia. Agora, minha mãe não faz mais tudo pra mim, não. Eu sou casado agora. Agora sou eu, né? Sobrou pra mim, ou seja, sinto muito da falta da minha mãe. Até a Dala sente a falta da mãe do Thiago agora. E a gente vai fazer um vídeo aqui da vida de solteiro. E da vida de casado. E da vida de casado. Propriedade, podemos falar disso aí, inclusive. E aí você decide qual que pode ser melhor. Porque mas voltando, você já se separa antes de vir. Não, mas falando sério agora, vamos lá. Deixa eu falar uma parada que é importante. Quando a gente tá no Brasil, quantas vezes, cara, você, tive um problema, né? E aí às vezes vai ser um problema de saúde, ou um problema estresse, ou até um relacionamento, enfim, problemas em qualquer área da sua vida. E aí você tem teu pai, que às vezes é um conselheiro, a mãe, que às vezes é aquela pessoa ali que está sempre de braços abertos, ou um irmão, que é um parceiro, ou um hall de amigos que foi crescendo com você, estudou com você e tal, e tá junto ali, te conhece muito bem, e nessas horas você divide muito com essas pessoas, às vezes de uma forma mais séria, às vezes mais descontraído. Você tem aquela balada que você adora, porque às vezes é só para desestressar, você vai lá, dança, não sei o quê. Você vai para academia que você treina com seus parceiros, você vai para a igreja que você frequenta, ou o grupo religioso que você frequenta. Ou seja, você tem válvulas de escape para te dar um suporte, botar aquilo ali para fora e tal, aquela coisa toda. Quando você está aqui fora, amigão, é tudo diferente, é tudo novo, né? Até o teu melhor amigo aqui fora, que é um amigo de, 3 meses, né? Eu aqui já conheço o Samuca há amizade de anos. Então já está praticamente no mesmo nível de pessoas de lá do Brasil. É diferente. Agora, quando você acaba de chegar, você está 3 meses, 6 meses, 1 ano que seja, o teu melhor amigo, ele te conhece há 1 ano, há 6 meses. Né? Então, às vezes até o suporte que ele vai te dar não é aquela mesma coisa, né? Às vezes ele também está precisando do suporte, isso é uma coisa muito legal. Mais do que você dar suporte. Isso daí é legal a gente compartilhar, e a ideia é compartilhar mesmo para você que está pensando em vir, e também para você que está aqui na Austrália passando por momentos como esse. Isso é importante você saber. Cara, eu quando eu estava na agência, era muito engraçado. Engraçado assim, né? Mas era interessante. A pessoa, ela chegava para saber do curso, passavam-se 30 minutos, eu acho que criava a habilidade ali de entender que eu já não estava mais dentro de uma agência de estudante, ali já tinha virado ali uma clínica de terapia,
né, um divã, Divã do sabor. porque a pessoa ela simplesmente não aguentava com as emoções dela e começava a ficar mais chorosa. Eu percebi aquilo e falava: vamos almoçar, quer tomar um café, vamos sair daqui desse ambiente para você trocar uma ideia comigo. E o que mais a gente ouvia era assim: poxa, aqui eu não tenho os amigos que eu tinha no Brasil. Eu começo a criar uma relação. Sobre isso. O que você mais escutava nesses casos, assim, você acha que era mais sobre essa questão de aqui eu não tenho os amigos do Brasil, ou seja, falta de amizade, falta de pessoas? Falta de amizade, falta de tentar de conseguir se inserir na cultura. Naquela época eu morava em Sydney, né? E aí eu brincava, eu falava assim: Sydney é a cidade das despedidas, né? Porque você conhece ali pessoas muito bacanas na tua vida. Eu conheci várias ali e que foram passageiras também, né? Então elas estão sempre ou indo embora para outra cidade ou voltando para o Brasil. Exatamente. Assim, são sempre se renovam de 6 em 6 meses. Exatamente, com certeza. Então a gente que decidiu ficar, a gente tem essa parada, né, cara? Também, né? Também. Inclusive, Tá, até exatamente, até né? Se pensar em Sydney, na Austrália, passou quantas pessoas que a gente não conheceu ali, que obviamente a gente tem amizade, mas que hoje a gente não tá próximo. Então, todas essas pressões que a gente vai passar aqui nessa vida de imigrante, principalmente, elas acabam sendo muito difíceis, e elas, na maioria das vezes, elas foram negligenciadas quando você tomou a decisão de vir, né, viver um intercâmbio, porque não estava dentro do cálculo, né? A gente calcula muito o nosso lado financeiro, o nosso lado de conforto, mas essas questões é muito difícil de calcular. Então, essas pessoas, quando eu ia conversar com elas, cara, eram muitas dores, assim. E o que a gente eu começava a perceber? Eu falei: poxa, essa pessoa, ela está se fechando para o mundo nesse momento. Ela está trabalhando, ela está estudando, ela está chegando cansada pra caramba de casa, não está conseguindo mais enxergar o futuro dela, porque essas dificuldades elas estão pesando tanto nesse momento que ela não está conseguindo enxergar assim. Por exemplo, daqui 8 meses esse meu curso de inglês ele vai acabar, eu vou partir para um outro curso que vai me dar mais tempo, que vai me deixar fazer mais coisas. Meu inglês, daqui 8 meses ele não vai ser igual o que é agora, então eu vou conseguir me comunicar melhor do que eu estou comunicando agora. Isso vai me fazer abrir portas para conhecer mais pessoas. E você está conseguindo enxergar essas consequências boas, mas que naquele momento a pessoa ela não consegue enxergar. Porque eu falo que a gente, às vezes, quando a gente pega uma situação, eu faço sempre uma referência àquela historinha da tempestade em um copo d'água, né? E aí eu sempre gosto de falar que nessa mesma pegada da tempestade, às vezes você está lá dentro do copo d'água. Quando você está dentro do copo d'água, se eu pegar o copo e fizer assim, bota uma formiga dentro do copo d'água, faz assim, para a formiga ali é um tsunami ali. Agora, se a formiga ela tá ali, tá aqui no microfone, eu tô com um copo d'água aqui, eu só faço assim, a formiga vai olhar e falar: não, beleza, essa água agora tá fazendo assim, e daqui a pouco a água vai estabilizar de novo quando eu parar o copo. Ela consegue ter essa percepção. Exatamente. A gente tem que ser essa formiguinha fora do nosso copo de água. Quando você tá lá dentro, e é o que a gente mais acontece, é o que você tá falando, o cara não consegue ver. Não, calma, daqui a 6 meses isso vai parar, daqui a 8 meses vai parar. Né? E o legal que você tá falando isso, a gente pode até pegar uma ajuda de um profissional, né, para tentar, se a gente não está conseguindo enxergar ali o que está ali por fora, né, ou, né, tendo essa visão um pouco mais ampla do copo d'água, poxa, vale muito a pena você estar também ali com um profissional tentando te ajudar, uma pessoa que faz terapia. As pessoas às vezes negligenciam isso também, mas isso é importante para te ajudar, enxergar alguma coisa ali mais calma, né, dentro dessa tempestade que está a tua cabeça, né? Isso acontece muito aqui na comunidade brasileira. Sim. Tá de parabéns. A comunidade brasileira ajuda muito. Porque muita gente às vezes vem com problemas e postam esses problemas nos grupos aí de Facebook ou WhatsApp, e sempre tem os piadistas, sempre tem aquelas pessoas que às vezes também não consideram, mas sempre tem aquelas pessoas muito do bem, profissionais inclusive também fazem muito isso, se oferecem para ajudar de graça. Se oferecem para conversar, para isso, para aquilo. Ou às vezes ninguém nem fala que tem problema, mas a gente já sabe, é uma
Já estamos calejados, assim, a gente já bate o olho já tá ligado. Já tá eu ligado. sei o que Só de você... bater papo 2 minutos já sabe o que tá acontecendo. E às vezes já fala, putz, já tive ali, ó. Sei exatamente o que tá acontecendo. E sei quando vai acabar, como vai acabar, então posso ajudar. E muitos profissionais se oferecem, sabe, voluntariamente nesses grupos aí. Isso é muito maneiro da comunidade. Tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Isso é legal. Você estava falando uma parada e me suscitou uma coisa aqui que a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, até pode comentar aí e falar da sugestão. É muito legal quando vocês cooperam com a gente aí. E sem contar que o comentário participam de vocês... também, esse canal é nosso muito, agora. exato. Enfim, a gente quer conseguir ajudar vocês com as nossas experiências. O que vai acontecer na tua vida é o teu planejamento, é a tua história, mas a gente quer ajudar você a escrever a tua história baseado, de repente, nas experiências que a gente teve. Sem passar os perrengues, né, que a gente já passou, assim, né? E aí você levantou uma bola que eu acho que é isso, cara. Tem uma diferença gigante da vida de intercambista para a vida de imigrante. E quando você está no Brasil aí, ou num outro país, se preparando para vir para fora, vir para a Austrália, ir para os Estados Unidos, para o Canadá, sei lá para onde, você está preparado para uma vida de intercâmbio. Você está ali correndo atrás de informação de como que eu vou legalmente, onde eu vou estudar, onde eu vou morar, qual é a melhor parte da cidade, onde eu vou curtir, quais os passeios que eu vou fazer, etc, etc. Qual o aplicativo de relacionamento que eu vou baixar, tudo isso é importante. Você acha né? que tudo é festa. Tudo isso aí acontece. Mas, quando chega aqui, às vezes você se apaixona e fala, caraca, eu não quero só fazer um intercâmbio, eu quero ficar aqui para sempre, ou por um longo período da minha vida, então eu quero me tornar um imigrante. E aí são outras dores, são outras necessidades, né? São outras coisas Comenta que aí, correr se atrás. você quiser que a gente faça um vídeo, a diferença entre o intercambista e o imigrante, Exatamente. a gente vai fazer um vídeo bem legal aí para vocês entenderem, porque isso daí é uma coisa muito importante que ninguém fala, aqui, muito legal. né? Mas entender essa diferença vai fazer toda a diferença aí na sua vida, principalmente na preparação dos seus próximos passos para essa vida. Mas, bom, gente... Como que a gente concluiria esse vídeo? Eu acho que é dando um apoio primeiro, assim, se você está passando por esse momento, claro, como o Samuca falou, entra na comunidade, procura um profissional, procura de repente uma pessoa, mesmo sem ser um profissional, mas que vai te dar um apoio, uma pessoa do bem. Toda ajuda sempre vai ser bem-vinda. E você, que ainda não está, se você não está enfrentando uma situação assim, uma dificuldade, um estresse muito grande, né, uma pré-depressão ou uma depressão, você está se preparando, toma as ferramentas, né, mais importantes. Um bom planejamento, claro, faz parte do show. Quanto melhor você se planejar, menos perrengue você vai passar, então menos situação de estresse você vai se colocar. Mas também, acho que você... assim, eu, pelo menos, eu gosto sempre de pensar muito do lado do planejamento. Certo. Mas acho que o lado também de estar aberto, né? Conversar, trocar ideia, né? Trocar ideia é sempre uma boa opção. E não tenha medo da tua vulnerabilidade. Uma coisa que a gente percebe muito assim, e isso custa pra gente aprender, é achar que a gente não pode se expor ou expor as nossas fraquezas, sabe? Então a gente começa a guardar muito isso daí, e no final das contas, isso daí vai só remoendo por dentro da gente. Então, cara, não tenha medo de falar assim, poxa, eu tô triste hoje, eu tô querendo sair para trocar ideia, tô me sentindo infeliz, tô me sentindo perdido nesse momento da minha vida. Sempre vai ter alguém ali que vai te escutar e vai te dar ali aquele suporte bom, sabe? Melhor do que você ficar guardando essas paradas com você, porque isso daí só vai te consumindo internamente e às vezes a gente nem percebe e deixa essa parada aí tomar conta da gente. Quando a gente vai ver, a gente já não está mais fazendo muitas coisas na nossa vida, além de trabalhar, chegar em casa, querer dormir, esquecer do dia, para no final de semana ali tomar uma cerveja, ou né, aqui na Austrália, eu vou falar, é um ponto um pouco mais polêmico, mas existe, e o nosso canal ele vai ser bem aberto para falar as verdades que a gente presencia aqui, mas muita gente, infelizmente, né, vive uma vida pesada e se tranca num mundo ali de semana e no final de semana, né, quer desestressar, quer achar algumas válvulas de escape e acaba fazendo ali, né, um monte de uso de coisas erradas ali para esquecer um pouquinho da vida e às vezes porque não está conseguindo abrir ali, né, demonstrar
que está com algum problema, procurar ajuda, ou algum amigo ali começa a procurar algumas outras coisas que vai só piorando aí a vida a qualidade de vida e a qualidade ali da saúde mental dessa pessoa também. E o timing também de quando você vai procurar essa ajuda, né? Eu sempre gosto de falar que é muito mais fácil você pega um animal, por exemplo, é mais fácil você conduzir ali um animal, né, pequenininho, você tem um cachorrinho ali, pequenininho e tal, é mais fácil você pegar ele no colo, você bota ele dentro do carro, bota ele onde você quiser. Esses dias eu tava passando, o cara tava com um cachorrinho pequenininho, ele botou dentro da mochila o cachorro, aí só tava a carinha do cachorro assim, e ele de moto, cara, e tal. Eu achei muito engraçado, fiz um vídeo muito maneiro. E eu tava pensando sobre isso, poxa, um dogzinho, um petzinho assim pequenininho, é fácil de você pegar, levar para qualquer lugar e tal. Ele é arisco, ele é esperto, mas é mais fácil. O grande, pensa, aquele cachorrinho ele ia crescer, nem lembro qual era a raça do cachorro, mas era certamente, aqui a galera gosta de cachorro grande, então ele ia crescer. Muito mais pesado, muito mais difícil, certamente não ia caber na mochila do cara. Então enfim, uma dificuldade, qualquer coisa na tua vida, vai ser mais fácil você tratar um problema quando ele ainda está pequeno, quando está no começo. Então lembra disso, vai ser mais fácil você lidar com a tua situação quando ela estiver no começo, quando ainda está, pô, tô com uma preocupaçãozinha, tô com não sei o que, sabe, tô com aquele pensamentozinho pequenininho ruim. Começa já a se abrir nesse momento, como o Samuca falou, não tenha vergonha da tua vulnerabilidade. Nesse momento é mais fácil você tratar. Depois que já tá grandão, você já tá de cama, já tá assim, cara, não, quero ir embora, não sei o quê. Aí vai ser mais complicado, não é não? É isso aí. Vamos fechar. Você que mora na Austrália aí, ó, comenta e fala dos seus perrengues pra gente aí. Vamos dividir. Compartilha também esse vídeo para quem você acha que precisa escutar. E vamos que vamos, galera. Ó, depressão é uma coisa muito séria. A gente aqui não tá querendo dar uma de psicólogo, psiquiatra, mas quer apontar algumas coisas que realmente a gente tem vivenciado aqui, que inclusive aconteceu comigo, com o Thiago também, em vários estágios diferentes, mas que a gente sabe que tem alguns caminhos ali que podem ser tomados. Sim. E ajudar muito a galera, tá? Comenta aí, você que está morando na Austrália ou em qualquer lugar, né, do mundo aí, vivendo essa vida de imigrante, as maiores dificuldades e as maiores tristezas aí que você está sentindo nesse momento ou veio a sentir, e como talvez você superou isso daí, que vai contribuir muito para o nosso canal. É isso aí, galera. Tamo junto, sua vitória. Valeu. Falou.